Vamos lá então, pessoal. Exercício 2 diz o seguinte: ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Bem, em primeiro lugar, seria interessante que você tentasse lembrar o conceito de moda, porque o conceito de moda nos diz que é o valor que mais ocorre numa distribuição. Então, essa questãozinha ela tem uma pegadinha, porque você vai olhar aqui e você vai fazer o seguinte: olha, o número 2, olha, ele ocorre mais vezes, porque o número de pessoas que entram e saem do elevador que mais ocorre é o 2. Então a moda é 2, então a resposta certa é a letra A. A gente faria isso em poucos segundos, só que não. Porque a pegadinha é porque ele não perguntou qual é a moda do número de pessoas que entram ou saem do elevador, mas ele perguntou qual é a moda do número de pessoas no elevador, olhem bem, durante a subida. Então presta atenção. Eu poderia só comentar o que está acontecendo durante a subida neste elevador, mas eu acho interessante que a gente faça aqui um novo quadro, né, semelhantemente a esse daqui, mas que registre a subida das pessoas aí do térreo ao 5º andar. Por exemplo, vamos colocar o seguinte, vamos fazer assim, ó, do térreo ao 1º andar vai ocorrer uma subida. Já eu organizo essas informações assim na minha tabelinha ali do lado. Haverá uma subida também do 1º ao 2º andar, do 2º ao 3º andar, vamos lá, do 3º ao 4º andar e também do 4º, finalmente, ao 5º andar. Bem, então só para organizar isso e colocar assim bonitinho para a gente poder entender, vou colocar aqui na ordem, já preenchendo a nossa tabela. Então, do térreo ao 1º, né? Só para ficar aqui bem bacana. Então, só organizar aqui que a gente já continua com a explicação, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, organizar essa primeira coluna da nossa tabela. A gente vai fazer o seguinte, olha. Bem, o enunciado, ele diz uma coisa para a gente que diz assim, ó. Vou grifar aqui para vocês. Partem ele e mais 3 pessoas. Totalmente condizente com a informação que traz aqui, ó, na primeira coluna. Porque no térreo entram no elevador 4 pessoas e não sai ninguém. Então tá certinho, ele com mais 3, total de 4 pessoas. Beleza? Então a pergunta é, na hora que entraram essas 4 pessoas, obviamente não saiu ninguém, ou seja, não tinha ninguém errado naquele elevador. A porta se fechou, essa é a pergunta do problema, e ele subiu rumo ao 1º andar. Quantas pessoas subiram? Essa é a pergunta. Bem, do térreo ao 1º andar subiram aquelas pessoas que entraram, porque também não saiu ninguém, total de 4 pessoas. Beleza? Chegamos ao 1º andar. Então ele chegou com 4 pessoas, ele subiu com 4 pessoas, chegou com 4 pessoas. Na hora que ele abre a porta lá no 1º andar, o que ocorre em relação ao número de pessoas que entram e saem? Então, olha para cá, lá no 1º andar, chegou lá com 4 pessoas, entraram mais 4, total de 8, e saíram 3. Então, ele vai fechar a porta com o número de 5 pessoas. Então, fechou a porta com 5 pessoas. No 1º andar. Então, aí ele fechou a porta com 5 pessoas. Ele levou estas 5 pessoas para o 2º andar. Chegando ao 2º andar, o que acontece? Chegando ao 2º andar, na hora que ele abre a porta, sai uma e entra uma. Então, o elevador continua com o mesmo número de pessoas. Então, na hora que ele fecha a porta no 2º andar, ele vai rumo ao 3º andar com 5 pessoas. Então, ele carrega 5 pessoas rumo ao 3º andar. Chegou ao 3º andar, o que acontece? Ele vai abrir a porta, vai entrar 2 pessoas e vai sair também
2 pessoas. O número fica inalterado. Portanto, na hora que ele fecha a porta no 3º andar e segue rumo ao 4º andar, quantas pessoas ele carrega? 5. Repare que o número 5 está aparecendo muitas vezes, então tem indícios de que a moda é 5. Pronto, realmente a moda é 5. Eu não preciso nem fazer a jogada agora do 4º ao 5º andar. Por quê? Mesmo se um outro valor aparecer aqui, suponha que aqui apareça, por exemplo, o valor 4. Já tem um 4 aqui em cima. Com mais um 4 que eu coloquei ali, não chega a superar o 5. Porque o 5 aparece 3 vezes, é o que tem mais ocorrência, portanto ele é a moda. Então, eu já sei que a moda é 5, eu já sei que a resposta certa, só marcando aqui para vocês, ó, a resposta certa só pode ser a letra D. E eu vou concluir só para não ficar um exercício assim. O que aconteceu, né? No último trecho aí que ele se deslocou. Então, do 4º ao 5º andar, o que acontece? Quantas pessoas entram? Entram 2 e não sai ninguém. Então, lá fica com 7 pessoas quando ele vai rumo ao 5º andar. Então, vou registrar aqui. E, de fato, o que aconteceu? Isso aqui, só para ficar legal, e isso aqui é o que nós chamamos de moda. Então, a moda não foi em relação a quantas pessoas entraram ou quantas pessoas saíram, porque senão seria realmente o número 2. Mas quantas pessoas estavam durante o processo de subida do elevador. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente encerra aí nosso exercício 2 do Enem.